o assunto que nós vamos tratar hoje é esse daqui, ó. Eu venho hoje mostrar para vocês isso daqui. Mas é basicamente isso daqui. Essa é uma notícia um pouco antiga, né? É de 2020, né? Mas hoje eu quero falar especialmente isso daqui. Aqui no começo ele vai falar um pouco sobre a criação, né? Satoshi Nakamoto. E bom, vindo aqui mais para baixo, vocês vão entender basicamente o que nós vamos falar, né? O que eu vou falar aí ao decorrer do vídeo. E uma das coisas, né, que eu gostaria de falar é exatamente essa parte aqui, ó. O que você gasta hoje? O real problema de usar bitcoins de um lado e nenhuma falta de opção. Quais gastar? Vender seus bitcoins, você pode trocá-los por dólares e blá 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 blá. Se você gastar hoje $1, isso significa que você abriu mão de ter $2 daqui talvez um mês. Gastou 50 mil em um carro. Lamentavelmente... Bom, né, como vocês viram anteriormente aí no vídeo que eu mostrei a tela do meu computador, a matéria que fala como vivem os milionários do Bitcoin. Comentando um pouco mais sobre isso, né, como vivem os milionários do Bitcoin atualmente hoje. Muito desses milionários, ou alguns que estão tentando ficar milionários, estão fazendo uma super poupança em Bitcoin. O que é isso, né? É você parar de gastar sem sentido. É você fazer uma mendigopill. É você fazer o minimalismo. Que são essas características, né, de gastar menos e acumular mais satoshis, né, mais bitcoins. E antes que me perguntem, era aquilo ali que eu estava escondendo há alguns dias. E não notem o negócio torto ali. Mas continuando a falar, bom, né, o Bitcoin, né, a maioria desses milionários que vivem assim, geralmente estão acumulando muitos satoshis. E por isso que eles preferem, né, manter a vida de minimalismo, manter uma vida mais econômica, vamos dizer assim. Inclusive isso me lembra um meme que eu vi na internet, né, ou talvez não um meme, talvez uma ilustração de exatamente isso que eu quero falar para vocês. Eu vou tentar colocar no canal aí em algum lugar, em alguma postagem. Deixem um like lá se vocês virem. E é basicamente isso, né? Os milionários de Bitcoin, eles estão vivendo uma vida minimalista, né? Uma vida mendigopill. Estão vivendo uma vida muito econômica. Ou seja, vou economizar, não vou comprar casa no Brasil, não vou comprar carro. Por quê? Porque comprar isso no Brasil, né, seria perder dinheiro. Você compra algo que não é seu. E principalmente no Brasil, que os impostos estão cada vez mais altos, num país que você não tem soberania de nada, o Bitcoin resolve isso. Então, é bem melhor, olhando pelo meu ponto de vista, né, eu acho bem melhor ter Bitcoins do que ter casa ou imóvel. Quer dizer, casa ou carro, né? E bom, não tô falando que prefiro morar na rua, morar debaixo da ponte, não é isso. Eu tô falando na questão de comprar, né? Agora, numa questão de ter uma casa, ter um carro, isso é bom. Mas a questão de ter uma casa, você pode alugar. É o que realmente fazemos, né? Porque sempre pagamos alguma coisa a mais para o governo sobre algo que já é nosso. E basicamente o que eu tenho mais para falar, desculpem aí a pausa, é que realmente estou escutando alguns barulhos externos. E bom, e falando um pouco mais sobre aquela ilustração que eu tinha falado anteriormente, né? Essa ilustração, ela mostra para nós, né, como deve ser a vida dos bitcoinheiros, né? Ou pelo menos como a gente pode tentar se aproximar como nós vamos levar a vida, né? E bom, não estou pregando aqui nenhuma
nenhuma dica de investimento, nenhuma teoria da prosperidade. Só estou falando o que acontece, né? O que a maioria faz aí para conseguir tal resultado. E bom, como eu expliquei no meu vídeo anterior, Bitcoin não é sobre ficar rico, é sobre liberdade. E bom, e se você compra Bitcoin hoje e você não tem riqueza, né? Você não pensa logo, vou ficar rico rápido. E você tem a liberdade. E bom, voltando a falar sobre a ilustração, que basicamente retrata alguém com as roupas mais simples, talvez descalço ou com uma sandalinha dos anos de Jesus. E o que isso retrata, né? Retrata a simplicidade de um bitcoinheiro, de uma pessoa que está acumulando bitcoins ou para comprar e comprando mais satoshis, né? É realmente viver uma vida muito minimalista, economizar carro, economizar Uber e ir de ônibus para comprar mais satoshis. E é assim que essas pessoas vão começando a ficar mais ricas, né? Vamos dizer assim. Mas voltando, né? Vamos continuar aí falando sobre esse tema. E, bom, teve aquela outra matéria também que eu mostrei. Se eu não mostrei aí no vídeo anterior, vou mostrar agora, que vai estar aparecendo aí na tela para vocês agora, se for o caso. E se não for o caso, vamos continuar esse vídeo aqui normalmente. E bom, né, essa segunda matéria aí, ela fala sobre como que R$ 200 pode te deixar milionário, ou o potencial, né, de R$ 200 investidos todos os meses pode te deixar milionário. Foi testado por Bernardo, não sei se esse é o nome, mas eu acho que foi Bernardo. Ele investiu, né, R$ 1.000 por mês durante alguns anos e com o objetivo, né, de ter ali 5 milhões em Bitcoin. Né? 5 milhões de reais, não 5 milhões de Bitcoin. Porque isso o cara estaria muito rico. Então, como isso prova, né, que se você pretende ficar rico, se você pretende alcançar uma liberdade financeira, você pode fazer isso, mesmo com pouco dinheiro. Então é por isso que eu sempre falo aqui no canal, gente. Se você tiver pouco dinheiro, 50, 100 reais que seja, coloque em Bitcoin, né? Não é investimento. Isso daqui é simplesmente você mudar o seu dinheiro fiduciário para Bitcoin. E como que você pode fazer para você conseguir, né, o seu par de meia? É o que diz ali na matéria, né? Que ele fez um par de meia de R$ 200 e colocou todos os meses, fez o aporte dele todos os meses e durante um tempo ele conseguiu, né, os 5 milhões de reais em Bitcoin. Então isso prova que é possível, mesmo que você ache que está tarde para entrar no protocolo, né? Ah, mas está muito tarde para entrar agora no protocolo e não sei se vai dar certo, se vale a pena. Tá aí a matéria, vocês podem pesquisar. E basicamente é isso, né? Então, se você quer um segredo, né, para alcançar a sua liberdade financeira ou de, por exemplo, ficar rico com o Bitcoin, esse vídeo pode servir como uma motivação para você ou um guia, porque vocês podem ver, né, que até R$ 200 podem virar uma quantia realmente significante ao longo prazo. E é justamente isso que eu quero falar, né? Que essas pessoas realmente conseguem fazer isso a longo prazo. As pessoas que realmente ganharam dinheiro com o Bitcoin foi a longo prazo. Ninguém ganhou grande quantidade de dinheiro fiduciário vendendo os seus Bitcoins a curto prazo. Todo mundo que segurou ganhou. E claro, né, tem várias pessoas que caíram em golpe, perderam seus bitcoins durante o caminho. E a melhor opção para você não cair nesse mesmo erro é você estudando Bitcoin. E é por isso que existe esse canal aqui, Bitcoiner Fiduciário. Se você gosta da minha maneira de explicar ou se você tem alguma sugestão de melhoria, não façam sugestão de melhoria para aquilo ali, porque
situação é bem triste. Me desculpem por mudar muito o assunto para aquilo ali, porque realmente está bem feio, notei ali. Mas esse daqui é o meu cenário atual, né? É o cenário que eu tenho aí de um Bitcoiner pobre. Realmente eu sou pobre. Bom, e esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou finalizando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!